Bom, pessoal, tudo bem? A aula de hoje vai ser a respeito de retração e projeção de Fibonacci. A gente vai precisar voltar um pouquinho para trás na teoria de Dow, onde ele explica para a gente que em uma tendência de alta, o mercado vem fazendo topos e fundos ascendentes. Então, quer dizer que em uma tendência de alta, topos vão ser rompidos, e em uma tendência de baixa, o mercado vem, né, os preços vêm fazendo topos e fundos descendentes. Então, em uma tendência de baixa, os fundos vão ser rompidos. E como que a gente consegue medir essa correção dentro de uma tendência? Vamos pegar aqui uma tendência de alta. A gente tem aqui os topos e fundos ascendentes, né? Cada vez rompendo. Até que chega um determinado momento que ele já não tem força para continuar. E é nesse momento aqui que a gente coloca a nossa retração de Fibo. A gente pode estar até utilizando, para quem aí não tem tanto tempo de tela, né, ainda fica na dúvida, pode estar utilizando uma LTA ou uma LTB. Perdeu a LTA, retração de Fibo. Perdeu uma LTB, retração de Fibo. Visualmente também isso no gráfico, pessoal, fica mais claro, né, mais visível. Eita, nós, deixa eu pegar essa, como se eu estivesse colocando uma LTA mesmo ali nos preços. Então fica assim, ó. Em uma tendência de alta, os topos vão ser rompidos, né? Até que chegue em um determinado momento que ele não tem tanta força assim para continuar, perde uma LTA, e é nesse momento que a gente vai traçar a nossa retração de Fibo. A gente pode pegar a partir do momento aqui do início da tendência, né, até o final da tendência. Aqui a gente vai ter nossas três retrações de Fibo. A primeira de 38, a segunda de 50 e a terceira de 61. Eu uso essas três, pessoal, que é as mais clássicas ali dentro da análise técnica. E um outro macete aqui também, que o pessoal fica muito na dúvida, é como a gente faz esse traçamento, né? Como é que a gente coloca essa fibo de maneira correta. Eu utilizo ela, pessoal. Em uma tendência de alta, né? A gente pega de baixo para cima e uma tendência de baixo de cima para baixo. Porém, eu não, vocês podem observar aqui na minha, ó, que ela não tem os níveis e nem o preço de retração. Então quer dizer que essa primeira minha é de 38, a segunda de 50 e a terceira de 61. Independente se eu traço ela de cima para baixo ou de baixo para cima. Deixa eu só colocar uma cor padrão para todas. Deixa eu pôr preto mesmo. Porque vocês vão observar aqui que não tem diferença. Ó. Aqui é se eu fosse traçar com os preços e os níveis, tá vendo? Ó? Aí a primeira correção é de 38, a segunda de 50 e a terceira de 61. Mas como para mim não faz diferença traçar ela de cima para baixo ou de baixo para cima, eu tenho que pensar que, se é uma tendência de alta, a primeira retração é de 38, a segunda de 50, a terceira de 61. Em uma tendência de baixa, o contrário. Não é isso? Deixa eu desenhar uma tendência de baixa aqui do lado. Então, uma tendência de baixa, peraí, os fundos vão ser rompidos. Até que chega um determinado momento que ele arma aqui um pivôzinho de alta e não tem força para continuar esse movimento aqui, ó. A gente pode até usar uma LTB aí como apoio, né? A partir do momento que ele perde essa LTB, a gente pode estar traçando aqui a retração de Fibo. Tá vendo que não tem diferença se eu traçar de baixo para cima ou de cima para baixo? Eu tenho que me atentar que, se é uma tendência de alta, a primeira retração é de 38, e se é uma tendência de baixa, essa primeira retração aqui é a de 38, a segunda de 50 e a terceira de 61. Então vamos aqui para. Deixa eu apagar esses desenhos aqui. Vamos procurar isso aqui no gráfico. Deixa eu ver se tem algum exemplo aqui. Deixa eu ver. O JPY. Deixa eu procurar alguma coisa. Uma coisa mais clara.
Vamos ver aqui no Bitcoin. Aqui, pessoal, ó, o que eu estou falando para vocês. Aqui a gente tem uma pernada de baixa, tá vendo? A gente pode até colocar o apoio aqui, ó, da nossa LTB, tá vendo? Que esses topos aqui estão bem cadenciados, ó. Então, a partir do momento aqui que ele começa a deixar uma correção e ganha essa LTB, a gente pode estar traçando fio a partir daquele topo, do topo ao fundo ou do fundo ao topo, desde que você tenha essas configurações, né? Desde que você não coloque ali os níveis de Fibo. E lembrando, se é uma tendência de baixa, a primeira retração é de 38. Se tem uma tendência de alta, a primeira retração é de 38. E assim por diante. Tá aqui, vamos ver. Posso até ajustar essa LTB aqui, ó, para ficar um pouco mais precisa, né? Aqui, pessoal, aqui ele já fez um rompimento, tá vendo? Dessa LTB. Então a gente traça do topo até o fundo e vamos observar. Lembrando que aqui é nossa primeira retração de fibra de 38,2. Vamos ver, vamos ver. Olha lá, pessoal. Tá vendo? Ele corrigiu aqui então, até o momento, na primeira retração de fibra. Neste momento a gente faz alguma coisa, a gente faz uma venda, uma compra, alguma coisa? Eu particularmente não gosto de estar pegando esses movimentos. Eu acho um pouco arriscado, um pouco mais menos conservador, né? Que não é tanto o meu perfil. O que que eu gosto de esperar aqui, pessoal? Para eu saber que efetivamente respeitou essa primeira região, ou que seja a segunda, ou que seja a terceira, eu espero esse movimento aqui, ó. Eu espero pelo menos esse movimento aqui, ó, de saída, deixando para mim aqui um pivô de baixa. Tá vendo? Eu gosto de esperar esse movimento aqui, ó. Vamos ver se ele vai deixar isso aqui pra gente. Aqui, pessoal, tá ficando interessante, ó. Quem gosta de média pode até colocar uma média aqui, ó, para ver se ela tá servindo aqui pra gente como apoio, tá vendo? Aqui, pessoal, se fosse para eu pegar uma operação, por exemplo, neste exemplo aqui, eu ia estar fazendo essa projeção de FIBO aqui, ó, que eu já vou explicar para vocês, tá vendo? Ó? A partir do rompimento aqui do fundo é onde ia ser a minha operação. Deixa eu só apagar essas médias para não ficar tão confuso. Então, perdeu esse fundo, pessoal? Deixa eu só voltar uma vela para ficar mais didático. Perdendo esse fundo, o que que a gente já tem? A gente tem uma impulsão. Eu vou pegar a partir dessa perna aqui de baixo, né, dessa primeira vela aqui de baixo. Vou colocar aqui para o lado. A gente já tem essa impulsão. Aqui, deixa eu dar um zoom aqui. Aqui, a gente já tem um pullback, né, uma correção dessa primeira perna inicial ali. E a partir do momento que ele perde fundo, é venda. E como é que ficaria a nossa projeção de Fibo? Eu gosto de fazer, pessoal, o espelhamento desse pullback aqui, dessa correção aqui, ó, que é essa mesma correção. Como é uma venda, eu estou enxergando aqui uma venda, eu pego do topo até o fundo e aqui eu vou ter os alvos de Fibo. Tá vendo? Eu gosto de espelhar isso aqui, pessoal. Eu pego aquela fibra de 3 pernas, tá vendo? Pego do topo ao fundo, ligo ela aqui e aqui eu vou ter os alvos de Fibo. O primeiro de 0,61, o segundo de 100%, o terceiro de 1,618 e assim por diante. Então, esse movimento aqui, esse espelhamento, essa projeção de Fibo nada mais é do que o pullback desse primeiro movimento aqui inicial. Posso ter respeitado uma retração de Fibo. Então, o que eu estou fazendo aqui do lado, ó, é a mesma coisa que eu vou fazer aqui nesse desenho. Ó. Vou ligar do topo até o fundo e aqui eu vou ver se ele consegue, né, chegar nessas regiões aqui, tá vendo? Vamos ver, vamos ver.
Olha lá, tá vendo? Então aqui se fosse uma operação, aqui ele deixou até um outro pivô, tá vendo? Antes de continuar esse movimento de baixa. Aliás, esse movimento de baixa aqui já vinha desde onde a gente traçou ali a retração de Fibo, né? E ele ganhando esse topo, pessoal, a gente consegue fazer uma outra projeção. Só que aí, neste caso aqui, como eu estou analisando o D1, já é uma projeção mais longa. Eu posso pegar esta linha aqui, tá vendo? Ó? Esta linha aqui, que é a minha primeira retração, esta linha aqui, ó, e colocar ela aqui. Quer ver como é que fica? Deixa eu só apagar isso. Isso aqui. Eu vou pegar esta primeira retração e vou colocar ela na cabeça deste pivô. Aqui. E aqui seria o meu alvo de 61.8 de todo esse movimento aqui. Tá vendo? O que que eu fiz? Eu peguei na própria retração mesmo. Tá vendo? Depois que ele respeitou e rompe a cabeça deste pivô, eu pego e coloco a minha primeira retração aqui na cabeça do pivô. E aqui posteriormente eu vou ter meu primeiro alvo de Fibo. Não sei se os preços vão ter força para chegar até lá, mas a leitura que eu faço, que eu utilizo, né, particularmente de Fibo é essa. Então essa foi mais uma aula, pessoal, aqui de Fibo, para vocês terem uma noção aí de como funciona isso, né, de como eu traço isso aqui no meu dia a dia. Espero que vocês tenham gostado. E é isso, tamo junto.